Olá, meus amores. Nessa videoaula, bastante curtinha, a gente vai falar um pouco sobre a representação de uma ose. De modo geral, nos livros de biologia, a gente não vai fazer essas estruturas, né, tão complexas. Complexas no sentido de complicadas, no sentido de trabalhosas. Então, a gente vai trabalhar de maneira mais gráfica. Então, vamos tentar só visualizar e entender e falar algumas curiosidades que a gente pode extrair delas, justamente para uma prova de vestibular. Então, vamos lá. Aí a gente tem aí uma fórmula de uma... Primeira coisa interessante da aula, né? A aldose, isso aí ninguém aguenta mais. Mas qual seria o nome oficial dessa aldose? E aí a gente, acho que até nas próprias aulas anteriores, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é uma aldose, né? Então, a alda com 6 carbonos e no final uma ose, porque eu sou um monossacarídeo. Professor, como é que eu sei que eu sou um monossacarídeo? Todo monossacarídeo tem aquela fórmula base. CnH2nOn. A quantidade de carbonos é obrigatoriamente igual à quantidade de oxigênio. E a de hidrogênio é o duro. Isso é fundamental. Nos próximos vídeos que a gente for falar dos osídeos, vocês vão perceber que essa quantidade não bate, justamente pelos processos de condensação, liberação de água. Certo? Então vamos lá. Como é que eu vou representar? Já sei que o nome é uma aldoexose. E a representação? A representação é bem simples. Onde você tem a carbonila, você vai colocar o círculo, indicando justamente minha cabeça, né? A cabeça da minha estrutura, que é o grupamento carbonila. Isso tanto faz numa aldose, ou como também pode ser numa cetose. Tanto faz. E aí você vai colocar o corpo. Corpo do professor Chutão, né? Já foi. Aqui, a base é esse outro carbono, o carbono último, que também não é quiral. Então, a gente coloca ele desse jeito, justamente para indicar que ele não vai apresentar quiralidade. Então, a partir dele, a gente não vai ter outro tipo de estrutura. Então, a gente coloca ele como uma base, algo igual. E, a partir daí, é só indicar as posições da hidroxila. Então, nesse caso, a primeira hidroxila estaria aqui para a direita, a segunda estaria aqui para a esquerda, a próxima, né, para a direita e a outra também está para a direita. Então, essa seria uma representação, e uma representação bem simples dessa substância. Que, por curiosidade, essa é uma... Bora lá! Vou deixar 2 segundos só. D-glicose ou L-glicose? Onde é que eu procuro? Penúltimo carbono. Então, essa aqui é minha D-glicose. Professor, mas todas são D-glicose? Todas são glicoses? De jeito nenhum. Daqui a pouco eu vou colocar 2 estruturas bem interessantes, né, para que vocês percebam que nem todas são iguais. Então, vamos para cá. Então, essa estrutura bonitinha, bem organizadinha, é uma D e é uma D-glicose. A representação, bem fácil. Vamos colocar outro exemplo. Vou colocar aqui um exemplo 1. Vamos colocar aqui um exemplo 2. Eu agora já vou colocar direto como estrutura. Então, vamos lá. Minha carbonila. Então, lá vai eu aqui. Minha carbonila. O corpo do professor. E aqui a gente vai colocar agora as hidroxilas. Vou colocar a primeira para a direita. Bateu igual. A segunda eu botei para a esquerda. A próxima eu vou colocar também para a esquerda. Então, ó. E essa aqui eu vou colocar para a direita. 2 coisas interessantes que a gente tem para falar sobre isso. Primeiro é a representação. Aí vem sempre o aluno. Professor, eu vou ter que saber fazer a representação? Bom, se seu vestibular não é subjetivo, não. Você tem que olhar para uma estrutura como essa, olhei na minha prova e já sei que isso é uma aldose. Aldose, porque eu tenho um grupo carbonila na extremidade. Que tipo de aldose? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a aldoexose. Acabou-se. Outra pergunta. Essa também é uma aldoexose? Sim. Essa é uma aldoexose? Sim. Então, a fórmula molecular é a mesma? É. Os compostos são iguais, professor? Não. Tem uma diferença aqui, ó. Enquanto aqui está para a direita, aqui está para a esquerda. Então, elas são isoméricas. Elas, né, essas 2 oses, são uma das
Vamos lá, lembrar a aula do nosso vídeo aula passada? Uma das, quantos carbonos quirais? 1, 2, 3, 4. Uma das 16 substâncias. Né? Só por curiosidade. Tem algumas coisas que a gente fala por curiosidade, vocês não tem que levar para decoreba. Curiosidade. Essa daqui é a que a gente chama de glicose. Só que a gente chama de glicose, geralmente todas, né? C6H12O6 sendo uma aldose, a gente já vai, glicose. Não importa. Não é para vocês decorarem. Eu só quero que vocês entendam que o C6H12O6 sendo uma aldose, que é o que eu estou copiando aqui, não existe uma substância, são 16 substâncias diferentes. Então, por curiosidade, eu coloquei essa daqui, diferente dessa, só por um motivo. Essa daqui é o que vocês chamam de galactose. Então, essa é a estrutura da galactose, que é uma isômera ótica da glicose. Mas todas as duas são aldoepsoses. Professor, por que você acha tão interessante? Eu acho interessante porque quando vocês vão procurar em livros, vocês geralmente procuram a fórmula de uma glicose e a fórmula de uma frutose. A gente vai colocar já aqui uma frutose. Mas a da galactose vocês nunca encontram em livros. Por que você não encontra a fórmula da galactose? Quando eu falo fórmula estrutural. Não é porque você não encontra a fórmula estrutural de uma galactose. Porque a fórmula estrutural da galactose vai ser uma isômera ótica da glicose. E aí, de modo geral, e está certíssimo, né? Os livros de biologia não vão ficar tratando sobre isso. Não é a parte dela, ao menos da biologia do ensino médio. Vai para a universidade, você junta as duas coisas, você vai ver a bioquímica, onde ele vai buscar justamente as duas características. No ensino médio ele tem essa diferença, aí tá certo, lógico. Né? Aí não é uma crítica, por favor. É só mostrando que lá na biologia não tem necessidade de eu ficar detalhando que galactose é uma isômera ótica de uma glicose. Para mim aqui tem uma parte interessante, porque ele pode perguntar duas coisas para vocês no vestibular. Essa substância é isômera ótica dela? Sim. Segunda pergunta. E aí, por favor, qualquer coisa, volta o vídeo. É a única vantagem, da rebobina a fita. Né? Rebobinar a fita é coisa de velho, viu, pessoal? Essa substância é antípoda dessa? Parei 10 segundos. Consigo? Não. Professor, por que ela não é uma antípoda? Porque ela não é o espelho dela. Se você joga um espelho aqui, ó, essa aqui deveria estar para cá também. E né? Concorda comigo? Se você joga no espelho, ok, né? Essa daqui, ó, deveria estar para cá. Essa deveria estar para cá. Ou seja, essa e essa não são antípodas óticos. Ela não é o par enantiômero. Isso é pergunta de vestibular. Apesar disso, essa e essa são isômeras óticas. Vou fazer uma pergunta aí, né? Faz de conta quem está aqui na sala de aula. Lembram do nome que eu daria a esse par? Diastereoisômero. São isômeros óticos que não são antípodas. Professor, então qualquer um que eu saia bagunçando aqui, probabilisticamente, se ele for diferente, eles são isômeros óticos entre si? Sim. Mas nem todos são o meu antípoda. Lembre que o antípoda é o par. O par do outro. Certo? Tranquilo? Então isso é muito importante. Muito importante. Ele pode dar uma ose e colocar várias outras e perguntar qual é o antípoda. Aí você vai buscar o espelho. Joga o espelho e olha para cá e vê se é. Então, só por curiosidade, vamos colocar aqui. Por curiosidade, não é para decorar, é para visualizar e saber que são isômeras óticas. Beleza? E, professor, por que eu vou saber que ela é isômero ótico? São aldoses, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Eu tenho a mesma fórmula molecular. E são substâncias espacialmente diferentes. Então, neste caso aqui, eu tenho, só por curiosidade, a fórmula da galactose. E se você quiser ser chato, olha o último, para a direita. Então, aqui seria uma D galactose. Aqui eu teria uma também D-glicose. Uma D-glicose.
Veja que eu não estou discutindo nessa aula se essa substância está desviando para a direita ou para a esquerda e se essa também está desviando para a direita ou para a esquerda. Isso não é uma informação visual. Isso aí teria que ser dito na questão. Certo? A visual é a derivação. E a derivação das duas está aqui. A gente já discutiu sobre isso. Várias aulas, né? Já a terceira aula seguida, né? Que falando videoaulas. Então, a derivação é visual. Agora, se isso aqui é um D+, ou um D-, é o que menos me importa. Porque ele vai ter que dizer de alguma maneira na minha prova, na minha questão. Tranquilo? E a curiosidade ficou aqui de entender que quando você vai buscar num livro a fórmula da galactose estrutural, você não vai encontrar. A não ser que seja um livro de química muito aprofundado. De modo geral, eles não trazem. Para também não confundir muito vocês. Eu achei por bom, nessa aula, mostrar a vocês, né? Primeiro que eu acredito numa aula com competência, com qualidade. E segundo, só para tirar essa curiosidade. Por que eu não encontro galactose? Eu só encontro glicose e frutose. Porque a galactose é uma isômera ótica da glicose. Bonitinho? Vamos fazer mais uma para não cansar? E depois a gente tem uma observação para finalizar essa nossa aula sobre representação e, logicamente, continuando ainda falando um pouco sobre isomeria. Então, vamos lá. Vou colocar aqui uma cetose. Vou escolher aqui uma cetose. Vamos pensar aqui numa sem ser frutose. O tempo todo de aula é glicose e frutose. Vamos colocar aqui uma qualquer? Então, vamos embora. CH2OH. Segundo carbono tem que ser a carbonila, sempre o carbono 2. Opa. Tira aqui. Próximo, CH-OH. C, vou brincar. OH-OH. 1, 2, 3, 4. Vamos fechar. CH2-OH. Primeira coisa, rapidamente, quando eu olhei para isso, o que é que eu já estou visualizando? É um carboidrato, é um monossacarídeo, é uma cetose e digo mais, é uma esquerda L. É uma L, que pode ser, de novo, destra ou leva. Não vou discutir sobre isso, porque aí vira, né, uma informação e não uma visualização. Isômeros óticos, 1, 2, 4 isômeros óticos. Então, existem 4 isômeros dessa substância. Como eu represento ela? Então, vamos embora. Ora, nesse caso, ó, eu tenho uma base em cima, vou, e uma base embaixo. Base em cima, base embaixo. E aí eu vou fazer agora. Esse aqui está para a esquerda, esse aqui está para a direita, e agora eu vou fazer quem? A minha cabeça, a minha carbonila. A gente coloca assim, ó, uma dupla, e vai colocar aqui, ó, justamente o grupamento carbonila. Então, 1, 2, 3, 4, 5. De novo, não é uma questão de decoreba, é uma questão de cheguei na prova, olhei para uma estrutura dessa, eu já sei que é uma cetose, 1, 2, 3, 4, 5, uma cetopentose. Já sei que essa cetopentose é uma L, porque o penúltimo está para a esquerda. Se é destro ou levo, não é uma informação, ele vai ter que dizer, eu não sei como olhando, eu não tenho como prever isso, ele vai dizer se é um D+, um L+, um L-, beleza? E sei o número de carbonos quirais, 2, que vão me dar então 4 isômeros óticos. Fechadinho. Para encerrar, vou colocar aqui uma observação. Se vocês conseguirem, né, entender é fácil, é decorar o nome. São chamadas oses epímeras. Vige, professor, vem mais um nome estranho. E o que é isso mesmo? Uma ose epímera, com calma, né? Estou esperando, pegou o lápis aí, anotou, né? Ou rebobina. Uma ose epímera é uma ose que diferencia da outra
apenas por um carbono quiral. Ei, professor, não consegui visualizar. Eu já fiz uma dessa aqui no quadro. Olha ela aqui. Se você olhar para essas duas oses aqui, olhei, esse está igual a esse. Esse está igual a esse. Esse está diferente desse. Esse está igual a esse. Então, a única diferença entre essas duas oses está justamente em um único carbono, que é esse carbono daqui. Quando isso acontecer, a gente vai dizer, então, que eu tenho oses epímeras. Então, vamos fechar. O que é uma ose epímera? São oses onde existe uma diferença, ou seja, são isoméricas, lógico, em apenas, um carbono. Por favor, não esqueça disso. Se eu chegasse aqui e colocasse, digamos, esse aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro. Se eu pegasse esse terceiro aqui, ó, e jogasse para cá, esse é igual a esse é diferente, esse é diferente. Não seria mais uma ose epímera, porque a diferença está em 2. Se tiver em 2, em 3, em 4, em 1 milhão, não é uma ose epímera. Para ser epímera, a diferença tem que estar apenas em um único carbono. Não é o quarto, o terceiro, o segundo, não me interessa, em qualquer um desses carbonos. Vamos construir uma ose epímera dessa? Vamos lá. Base não me interessa, carbonila não me interessa. O que é que eu vou fazer aqui? Vou dar a diferença apenas de uma. Então, eu vou fazer aqui, ó. Joguei essa para a direita e vou jogar essa também para a direita. Aqui. Fechou? Igual. Tá certinho? Igual. Esquerda, direita. São oses epímeras. Epímeras por quê? Porque a diferença está em apenas um único carbono. Se eu pegasse, né, e jogasse esse para cá, ou esse, e mudasse essas posições para os dois serem diferentes, aí já não era mais uma ose epímera. Fechadinho. Vamos fazer uma breve revisão. Representar o meu grupo carbonila, sempre com uma esfera, e os carbonos que não têm isomeria, sempre a base. O número de carbonos vai ser dado pelo número de lateralidades. Não posso esquecer que glicose e galactose são isômeras, isso eu posso esquecer. Aí é só uma curiosidade. Eu não posso esquecer olhando para isso aqui, saber se ela é uma D ou saber, tá aqui, isso é melhor ainda, saber se ela é uma L, aqui é uma L, né? Tá virado para a esquerda, e aqui é uma D. Então, elas são, né, derivadas da levo e derivadas da destro. Não posso esquecer, ou não vou tentar não esquecer, que uma ose epímera é aquela ose que vai dar uma diferença apenas de um único carbono. Tranquilo? Meio enjoadinho, mas vá por mim. Muito importante nos vestibulares. Então, espero que seja tudo entendido, né? Para a gente mais essa aula, para a gente ir para a próxima, para não ficar vídeos muito longos, para a próxima que vai ser ciclizações. Outra aula que vocês não têm que decorar. Olhou e saber que aquilo ali é um carboidrato. Ok? Beijão.